E conta pra gente também a situação do André, né? Porque ficou naquela, né? Ficou chato, mas travou de vez ou isso ainda pode desenrolar? Não, o caso do André, o Corinthians não vai vender o André, né, por 14 milhões de euros por 70% dos seus direitos econômicos. Isso daí já é uma coisa definitiva no Corinthians. Não dá para falar que o André nunca vai jogar no Milan ou vai se transferir para o clube italiano, porque se o Milan aumentar a proposta, o Corinthians aceita negociar. A gente já ouviu, eu conversando com as fontes dentro do Corinthians, 25 milhões de euros pela parte do Corinthians, 31 milhões de euros pela parte do Corinthians. A última que eu ouvi, Lívia, é o seguinte: não vamos colocar preço nenhum, né? Vamos esperar as propostas chegarem e a gente vai avaliar. Que talvez seja o correto, não sei, porque o Corinthians vai colocar... O Corinthians anuncia que é 25 milhões de euros, é a proposta que vai chegar. Se alguém, né, estiver pensando em mandar 30, por exemplo, né, aí já não vai enviar uma proposta de 30. Então o Corinthians vai ficar na dele. Rolou um ruído entre CT, Joaquim Grava e Parque São Jorge. Eu ouvi uma frase... Eu conversando com várias fontes ontem para perguntar o valor do André, uma me disse o seguinte: fonte forte no Corinthians. Não tem preço, né? O Marcelo Paes não falou na entrevista que no Transfer Market ele não tem preço? Então não tem preço. Então, assim, ficou um clima bem ruim, tá? Entre CT, Joaquim Grava e Parque São Jorge por conta dessa negociação do André. Por enquanto, ele é jogador do Corinthians e por esse valor não sai. E não tem que sair, né, Luísa? Por quê? Porque o Corinthians ia receber esse valor em 3 prestações anuais de 5 milhões de euros. Tem gente que fala que não tinha que vender para resolver a vida do Corinthians. 5 milhões de euros é uma folha salarial do Corinthians, 30 milhões de reais, né, um pouco mais de 30 milhões de reais. E você vai vender o André para pagar uma folha do mês por ano, então não faz muito sentido. O Corinthians, por enquanto, não vai vender por esse valor. Mas pensou em vender, hein? Se a gente não revela essa proposta na sexta-feira aqui no UOL, não sei não. Hoje, o que eu tenho de Parque São Jorge a definição é que para sair, o Corinthians tem que receber o recorde da venda do Corinthians. E o número mágico é 25 para o Corinthians. Ou seja, 35 milhões de euros a operação total, 25 milhões de euros para o Corinthians. Isso pode ter negociação, mas assim, é um número mágico na sala da presidência. 25, beleza, a gente faz. Com 70%, né? Por 70%. Se o André abriu mão do restante, e aí... Mas a operação é 35... É bizarro que assim, antes era 25 o valor total, trocou documento, tudo certo. Não, agora eu desisti, eu quero 10 milhões de euros a mais. Mas eu acho que tem um ponto que faz sentido, que é o André precisa ser, ou o André ou o Bidon, para sair, precisa ser o recorde da história do Corinthians. Se o recorde fosse como o Hendrick, que é 72 milhões de euros, você não ia trabalhar com esse número. Mas o recorde do Corinthians é 20 milhões de euros pelo Moscardo, sendo que o Corinthians ficou com 18 milhões e meio na época, que foi em janeiro de 2024. O Corinthians não vendeu bem seus jogadores até hoje. É inacreditável. É inacreditável que os valores tenham subido tão estratosfericamente. Mas você pensar... Vou mais longe. Você pensar que o clube que teve Rivelino, Sócrates, Baltazar, Casagrande, Neto, a maior venda da história do Corinthians é o Moscardo. Por 20 milhões de euros, que o Corinthians ficou com 18,5. 25 de euros para o Corinthians faz sentido vender. Mas eu acho que faz mais sentido esperar o meio do ano, que pode ter oferta da Premier League. Fabiola, para a gente arrematar nosso programa de hoje, vale a pena vender pelo valor que estava sendo falado, porque estava sendo negociado? Não. E 35 milhões de euros também é a mais. O André, mesmo tendo 24 jogos pelo Corinthians, já vale tudo isso? Não, eu acho que ele vai valer. E eu acho que vale a pena esperar. Mas ele é só uma promessa, tá? Mas ele é uma promessa que está se mostrando como uma realidade. É um baita de um jogador. E eu acho que o Corinthians não tem essa fama hoje de ser formador, né? Apesar de ter os seus atletas ali, fazendo dinheiro eventualmente, mas não tem hoje uma base como o Palmeiras tem, para poder formar atletas de 70 milhões, por exemplo. Mas eu tenho certeza que o André e o Bidon têm que sim aguardar para poder vendê-los por um valor melhor. Aguardar aí uma Libertadores, para poder eles mostrarem todo o potencial que podem, né, desenvolver lá na Europa.
É isso, minha gente. De primeira de hoje chega ao fim, hein? Samir, foi rápido, mas muita informação. Obrigada, viu, querido? Até amanhã, até a próxima. Eu que agradeço, sempre à disposição.